TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 21 de julho. E você vai ver a seguir. Jovem morre atropelado por trem em Três Rios. Polícia prende acusado de roubar posto de gasolina na Estrada Mineira, em Petrópolis. Prefeito Rubens Bom Tempo pode ser multado em R$200 mil caso não cumpra prazos dos serviços pós-tragédia estipulados pela Justiça. Após 2 semanas de fiscalizações, 122 postos de combustíveis são autuados. Prefeita de Paraíba do Sul assina convênio que oferece 50% de desconto nas graduações da Faculdade de Valença. Conta de celular vai ter desconto com a redução do ICMS. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Gaek Santos de Oliveira, de 20 anos, morreu nesta terça-feira em Três Rios após ser atropelado por um trem na altura do bairro Puris. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. A vítima deixou esposa e filho. Na manhã desta quinta-feira, policiais civis e militares prenderam um dos homens acusados de assaltar um posto de gasolina na Estrada Mineira, em Petrópolis, na última segunda-feira. Durante o assalto, um dos frentistas foi atingido de raspão com um tiro no rosto. Poucos dias após o roubo ao posto de combustível em Correias, policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, em ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam um dos acusados do crime. Ele foi detido na região do Castelo São Manuel, também em Correias, na manhã desta quinta-feira. Durante o crime, o frentista Fernando Carlos Lima Lopes ficou ferido. A filha do frentista que ficou ferido falou com a gente por telefone. De acordo com ela, Fernando está estável e consciente. No momento, a vítima está internada na UTI do Hospital Santa Teresa, aguardando por exames para verificar se vai ser necessário passar por cirurgia. Fernando foi atingido pelo criminoso com uma espécie de coronhada e a arma disparou. A agressão o deixou com várias fraturas no rosto. Imagens das câmeras de segurança registraram um momento em que um dos criminosos confronta o frentista, enquanto o outro deixa o local com a moto. Em seguida, o acusado agride o funcionário e ocorre o disparo. O outro frentista corre para os fundos do estabelecimento enquanto é ameaçado pelo assaltante. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, tendo em vista que o segundo envolvido no crime continua foragido. Os serviços de telecomunicação também foram beneficiados após a redução da alíquota do ICMS de 32% para 18% no início deste mês no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a redução vai representar uma economia de mais de R$1 bilhão em arrecadação tributária. Após a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, atingir a gasolina e o etanol, agora é a vez dos serviços de telecomunicações serem beneficiados. No estado do Rio de Janeiro, a alíquota do Telecom passou de 32% para 18%. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a redução deve representar uma economia de mais de R$1 bilhão em arrecadação tributária. A queda deve ser sentida a partir de agosto. Uma notícia boa para quem faz uso do celular, que já se tornou algo indispensável na rotina de quase todo mundo e que contratam planos de internet ou ligação. Pelo menos 577 postos de combustíveis foram vistoriados pelo Procon-RJ após a redução na alíquota do ICMS. 122 estabelecimentos foram autuados por irregularidades. Após a redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, o Procon-RJ mantém as fiscalizações nos postos de combustíveis. Pelo menos 577 estabelecimentos foram vistoriados em 2 semanas. O Procon continua realizando o levantamento dos preços de etanol e gasolina em todo o estado, verificando as denúncias dos consumidores e a exposição dos preços conforme o Decreto Federal 11.121, que determina a divulgação dos preços do dia 22 de junho e o atual para o consumidor identificar de forma transparente e detalhada a redução. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a média do preço da gasolina na bomba é de R$ 6,06. Já o etanol
O custo médio por litro é de R$ 5,00. Na última quarta-feira, a Petrobras anunciou a redução no valor da gasolina em 20 centavos, caindo para R$ 3,86 para as distribuidoras. Essa é a primeira vez que há uma diminuição do custo desde dezembro do ano passado. Além da capital fluminense, as cidades de Três Rios, São Gonçalo, Petrópolis e outros 41 municípios foram vistoriados. Nestas 2 semanas de operações, 122 autuações foram aplicadas por irregularidades. Dentre as irregularidades encontradas pelos agentes de fiscalização estão o preço fora da expectativa após a redução do imposto, comercialização de gasolina com qualidade duvidosa e produtos fora de validade. 168 postos de combustíveis receberam orientação para a divulgação dos valores antes e depois da nova tributação sobre a gasolina. Uma nova decisão do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determina multa para os responsáveis por diferentes órgãos municipais e estaduais, caso os prazos de finalização dos serviços pós-tragédia não sejam cumpridos na cidade. Entre eles está o prefeito Rubens Bontempo, que pode ser multado em R$ 200 mil. As multas definidas em decisão publicada pelo titular da 4ª Vara Civil, juiz Jorge Luiz Martins, citam a limpeza de bueiros e galerias, desassoreamento dos rios e a conclusão de execução do Plano de Redução de Riscos de Desastres. Também são citados o fortalecimento dos programas de coleta seletiva e educação ambiental. As multas são direcionadas ao prefeito Rubens Bontempo, à Prefeitura de Petrópolis e ao presidente da Condep, Leonardo França. Na nova determinação, o juiz pontua informações colhidas em visitas realizadas na Rua do Túnel e nos leitos dos rios Palatino e Quitandinha. Todos os compromissos foram firmados durante uma audiência judicial em março para tratar das chuvas que atingiram a cidade. Na ocasião, foram definidos alguns prazos que ainda não foram cumpridos e agora foram reforçados pelo juiz da 4ª Vara Civil. Em caso de descumprimento, o prefeito Rubens Bontempo deve pagar multa de R$ 200 mil e o presidente da Condep, Leonardo França, uma multa de R$ 60 mil. As multas direcionadas à prefeitura somam R$ 400 mil. Além dos órgãos municipais, também foram determinadas multas em desfavor de órgãos estaduais. Foram citados o governador Cláudio Castro, Thiago Pampulha Gonçalves, secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, e Felipe Campelo Costa Bronde da Silva, presidente do INEA. Cada um deles também pode levar multa de R$ 200 mil em casos de descumprimento dos serviços assumidos. Para Rogério Bronde, titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, a multa automática foi determinada em R$ 80 mil. As determinações para o Estado estão todas relacionadas a obras estruturais. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para que o município diga o que será feito a partir de agora, mas não tivemos retorno. Já o governo do estado informou que está ciente da decisão judicial e está tomando as providências necessárias e possíveis, como sempre fez, para atender às necessidades da região afetada pela tragédia. Nesta terça-feira, a prefeita de Paraíba do Sul, Deise Onofre, assinou um convênio com a Universidade de Valença que vai garantir 50% de desconto para todos os sul-paraibanos que queiram estudar na faculdade. Ao todo, a Unifa conta com 9 cursos de graduação presenciais, 8 semipresenciais e 25 de ensino à distância. A bolsa vai ser válida para todos os cursos, com exceção da graduação em medicina. Outro ponto interessante do convênio é que os alunos de Paraíba do Sul poderão atuar nas redes municipais quando for necessário realizar o estágio obrigatório. O desconto já é válido para o segundo semestre de 2022. E você vai ver depois do intervalo. O governo suspende atividades de 180 empresas por telemarketing abusivo. O estado do Rio tem tendência de queda nos indicadores da Covid-19. Gabarito definitivo para a formação do quadro de estagiários da Procuradoria-Geral de Nova Friburgo é divulgado. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br
Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde apontou que em 92 municípios do estado, os indicadores precoces da Covid-19 apresentam tendência de queda no estado do Rio de Janeiro. O panorama semanal Covid-19 do estado do Rio de Janeiro, divulgado na última sexta-feira, analisou dados registrados na semana de 4 a 10 de julho nos 92 municípios fluminenses. O resultado mostra que há tendência de queda nos números precoces da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os atendimentos a casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento da rede estadual, UPAs, caíram 19% em relação à semana anterior. Na semana de 27 de junho a 3 de julho, a média diária de atendimentos foi de 603, sendo 347 de adultos. Já na semana de 4 a 10 de julho, a média diária foi de 489 atendimentos, sendo 275 de adultos. Porque o vírus está aí, né? Ainda não terminou o vírus. A pandemia ainda não acabou. Embora muita gente pense que acabou, não acabou. Apesar do estado ter previsão de queda, em Petrópolis os números dobraram do dia 18 para o dia 20 de julho. O número de internações na UTI era 3 e agora são 7. O número em análise eram 3 e agora são 33. O número de óbito permanece em 9, mas 4 ainda estão em análise. As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR, que permite identificar a presença do material genético do vírus em amostras de secreção respiratória, mantém a tendência de redução já observada anteriormente. Na última semana, foram realizados cerca de 9.000 testes por dia, sendo a positividade de 21%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 840 exames por dia, com positividade de 18%. Na semana de 27 de junho a 3 de julho, a positividade dos testes de antígeno estavam em 27% e as dos exames de RT-PCR em 32%. Em Petrópolis, a determinação do uso de máscaras continua e a população procura manter também os protocolos de higiene. Mesmo com a vacina ainda existe, né, esse risco. Então, nos locais fechados, nos ônibus, eu acho que é muito importante colocar a máscara assim. De extrema importância, né? A pandemia está aí ainda. Eu uso no ônibus, lugar fechado também eu uso. O Hemonúcleo de Barra Mansa diminuiu o tempo de inaptidão para doadores de sangue que realizaram alguma tatuagem ou colocaram piercing. A medida visa aumentar os estoques de sangue que estão em nível crítico. O Hemonúcleo de Barra Mansa reduziu nesta semana o tempo de inaptidão para os doadores de sangue que colocaram piercing ou realizaram alguma tatuagem. O prazo, que antes era de 12 meses, passa então para 6 meses. A medida foi adotada após a recomendação do Hemocentro na capital fluminense, que já realiza esse procedimento. A medida deve aumentar ainda os estoques do Hemonúcleo de Barra Mansa, que estão em estado crítico e necessita de todos os tipos sanguíneos. As doações podem ser feitas para pessoas de 16 a 69 anos. No entanto, os menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis. É preciso também ter mais de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes de realizar a doação. E não pode estar em jejum. O Hemonúcleo de Barra Mansa funciona na rua Pinto Ribeiro, número 205, no centro da cidade. E funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 horas da manhã. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã. Uma ação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública levou à suspensão permanente das atividades de 180 empresas suspeitas da prática de telemarketing abusivo. E a nossa equipe conversou com uma advogada para orientar a população sobre este tipo de situação.
A suspensão das atividades de 180 empresas suspeitas da prática de telemarketing abusivo passou a valer desde o dia 18 para empresas de telemarketing que atuam nos âmbitos nacional, estadual e municipal. A ação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública tem o intuito de combater as ligações não solicitadas para oferta de produtos ou serviços. Segundo a Senacom, a maior parte das empresas se utiliza de dados sobre pessoas obtidos de forma ilegal. A iniciativa conta com a parceria dos PROCONs de todo o país. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Ela, na verdade, essa comercialização de dados é proibida. Você não pode ter porque os dados são pessoais, né? Você, quando passa algum dado para uma empresa, é para ficar ali, não para ser passado adiante. Então, assim, essa lei veio até para regular e punir esse tipo de prática de venda. Então, existem multas que vão ser aplicadas caso seja detectado esse tipo de comportamento. A medida foi tomada após o registro de mais de 14 mil reclamações em 3 anos no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC, e no portal consumidor.gov.br. Segundo a Senacom, há indícios de que as empresas responsáveis pelas ligações têm comercializado dados pessoais das pessoas de forma ilegal. É importante ressaltar que não são atingidos pela suspensão o telemarketing passivo, em que o cliente liga para a empresa e tem autorização dos consumidores para fazer cobranças, pedidos de doações e ligações. Tem horas que incomoda, que a gente não pode atender. Tem pessoas que precisam mesmo, que sobrevivem com essas ligações, né? Então respeito, mas realmente não me interessa não. Segundo a Senacom, caso alguma das 180 empresas descumpra a ordem de suspender as atividades, vão ser multadas em R$1.000 por dia. No total, o valor pode chegar a 13 milhões de reais. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém que já tenha recebido aquela famosa ligação de um número desconhecido. Quem não recebe, né? Demais, né? Toda hora, tu vai atender o celular e é uma ligação daquela. As pessoas às vezes não querem comprar um determinado produto e você acaba sendo quase que obrigado, porque elas insistem tanto. Eles acabam ligando no horário que você não está esperando, aí eles também não querem saber se você pode atender ou não. A gente tem o Não Perturbe, que é um canal na internet, né, um site que você pode cadastrar seu número e que visa coibir também ligações de empréstimos consignados, né? Você tem os PROCONs na cidade, em que você também pode incluir o seu número numa lista. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Procuradoria-Geral do município, publicou o gabarito definitivo da prova objetiva do quadro de estagiários da pasta. Os candidatos podem acessar o documento por meio do site oficial da Prefeitura de Nova Friburgo, que é o pmnf.rj.gov.br. A jornada mensal do estágio será de 20 horas, sendo 4 horas diárias a serem realizadas no turno da manhã ou da tarde, conforme designação do Procurador-Geral do município. Fica assegurado ao estudante, durante o estágio, o recebimento da Bolsa Auxílio no valor de R$ 800 e o Auxílio Transporte no valor de R$ 180. A validade do estágio é de 1 ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial. E você vai ver depois do intervalo. Crianças com 4 anos podem receber a vacina contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira. Desenvolvimento Social realiza atividades educativas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para crianças do CRAS Meudon, em Teresópolis. Eleições de 2022 terá número recorde de eleitores aptos a votar. Mais uma campanha de adoção de cães será realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo.
pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio do Centro de Referência da Assistência Social Meudon, tem realizado um trabalho educativo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com as crianças participantes das oficinas de artesanato promovidas pela unidade. A atividade, feita de forma lúdica para facilitar a compreensão, vai ser realizada durante toda a segunda quinzena de julho. As oficinas de artesanato em EVA, em tecido e de recreação infantil promovidas pelo CRAS fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e constantemente são usadas para trabalhar com as crianças participantes assuntos pertinentes à sociedade. As eleições de 2022, com o primeiro turno marcado para o dia 2 de outubro, terão o maior eleitorado cadastrado da história do país. Segundo o TSE, mais de 156 milhões de eleitores poderão comparecer às urnas para escolher os representantes políticos. Com a inclusão de Brasília e Fernando de Noronha, o eleitorado brasileiro está distribuído em 5.570 municípios, totalizando 496.512 secções eleitorais em 2.637 zonas eleitorais. No exterior, são 181 cidades. A educadora política Bezina Soares acredita que um dos motivos para este aumento foi a atuação da Justiça Eleitoral. Acredito que também esse aumento se deva as formas como a Justiça Eleitoral se colocou disponível para o cidadão fazer o seu recadastramento, a coleta da biometria ou até mesmo a não coleta de biometria por conta da pandemia. De acordo com dados do TSE, somente nos primeiros 4 meses de 2022, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores com voto facultativo, ou seja, entre 16 e 17 anos. Em relação ao ano de 2018, também houve aumento no eleitorado desta faixa etária, representando um crescimento de 51,13% em relação às eleições anteriores. Entre as pessoas com mais de 70 anos, o eleitorado também cresceu nos últimos 4 anos, registrando um aumento de 23,82%. A professora aposentada Marlúcia Almado, de 79 anos, afirma que vai participar do pleito deste ano. Apesar de saber que pela idade eu estou dispensada de votar, eu acho muito importante. É um dever cidadão e eu pretendo cumprir esse dever. Eu acho que é um dever de todos nós temos compromisso para com a nossa pátria, para com o nosso país. Nós somos responsáveis por esse resultado das eleições. Desde as eleições de 2014, a Justiça Eleitoral garante que pessoas transgêneras, transexuais e travestis tenham um nome social, que é aquele pelo qual a pessoa prefere ser chamada, impresso no título de eleitor e no caderno de votação. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, setor vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizará no dia 30 de julho mais uma campanha de adoção responsável de cães. O evento de adoção de cães vai ser realizado na Estação Livre, em Nova Friburgo, das 10 horas da manhã às 2 da tarde, com entrada gratuita. Estarão disponíveis para adoção no evento apenas cachorros, filhotes e adultos de diversos protetores que realizaram o cadastramento prévio junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Qualquer protetor que queira participar da campanha pode se cadastrar diretamente na Subsecretaria do Bem-Estar Animal, que fica na Avenida Alberto Browne, no centro. Já os interessados em adotar um animalzinho devem ter mais de 18 anos. É necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Vale lembrar que os adotantes passarão por uma entrevista feita pela equipe da Subeia. Mais informações podem ser obtidas junto à Subeia pelo telefone 22 2525 9111. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira com a repórter Larissa Martins.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que a sexta-feira em Nova Friburgo vai ser de sol entre nuvens com a tendência à elevação da temperatura e tempo limpo na parte da noite. A temperatura varia entre mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, o dia também vai ser com céu cheio de nuvens. A tendência também é uma elevação de temperatura que varia entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. O dia será de sol entre muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 25 graus. Já em Paraíba do Sul, é possível que amanhã seja marcada por um nevoeiro e a tendência a declínio na temperatura, com ela variando entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Pati do Alferes, o dia será de sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Três Rios também haverá nevoeiro e a temperatura variando entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Há possibilidade de declínio de temperatura durante o dia. Vale ressaltar que não há previsão de chuva para nenhuma dessas cidades. A partir desta sexta-feira, as crianças com 4 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Nova Friburgo, conforme a autorização e recomendação do Ministério da Saúde. A vacinação vai acontecer nas salas de vacina das unidades básicas de saúde do Suspiro e Olaria, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, e em Conselheiro Paulino e São Geraldo, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. É necessário ter em mãos os seguintes documentos: CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacina. Já a aplicação para as crianças de 3 anos será realizada mediante o recebimento de novas doses do imunizante. Vamos agora a outras notícias. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou a criação de um canal para que os brasileiros realizem denúncias contra empresas que realizam o telemarketing de maneira abusiva. A medida foi adotada com base nos dados do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que levou em consideração as reclamações feitas nos últimos 3 anos. Para realizar a denúncia é preciso preencher alguns dados no formulário, como, por exemplo, o nome da empresa, o número de telefone pelo qual foi realizada a ligação, o dia da ligação e também a hora, dentre outras informações. De acordo com a pasta, a multa pode chegar de R$1.000 até 13 milhões de reais. Essa é mais uma iniciativa do governo para tentar combater o telemarketing de maneira abusiva. A gente lembra que ainda nesta semana, 180 empresas tiveram as suas atividades suspensas justamente por conta dessa prática. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.